A grande maioria das pessoas envolvidas no espaço cripto hoje concorda que a gente está caminhando para um futuro multi-chain, onde várias blockchains se comunicam. Por exemplo, a blockchain do Bitcoin com a blockchain de Ethereum. Porém, um grave problema de escalabilidade da rede Ethereum coloca em xeque o futuro da plataforma. A mãe dos contratos inteligentes é a blockchain que tem hoje o maior número de aplicativos descentralizados construídos funcionantes. É também a blockchain com o maior número de desenvolvedores ativos na rede e a blockchain com maior base de usuários. Ainda assim, o número de transações por segundo máximo da rede não chega aos pés do que pode fazer, por exemplo, cartões Visa no mercado tradicional hoje em dia. Além disso, o alto custo que você precisa arcar para estar utilizando esses aplicativos descentralizados inviabilizam o uso pelas pessoas comuns, pelo investidor de varejo. As soluções propostas para o problema de escalabilidade de Ethereum se passam principalmente por bridges e rede segunda camada. A gente vai discutir isso de maneira bem visual, todo mundo vai sair daqui entendendo sobre esses conceitos hoje e a gente vai poder responder a seguinte pergunta: criptos vão passar de uma eterna promessa ou não? Qual é o futuro da principal rede de contratos inteligentes no espaço cripto hoje? Qual é o futuro de Ethereum? Galera, o vídeo de hoje está bem completinho, a gente vai ficar um pouquinho mais longo, mas eu vou tratar tudo de maneira bem dinâmica, visual, não vai ficar cansativo. No final do vídeo tem um bônus para todo mundo continuar aqui, a gente vai abordar uma coisinha bem legal, uma predição de preço de mercado de Bitcoin e de Ethereum com base em expectativas do Fórum Econômico Mundial e de desenvolvedores de Ethereum. A gente vai mostrar tudo isso no vídeo de hoje. Antes de começar, eu queria dimensionar o quão precoce a gente está, tanto em criptos, DeFi, tudo isso que está acontecendo aqui. Muitas vezes a gente fica olhando muito de dentro, né? A gente acaba deixando de fazer aquele zoom out, que é o que é criptos em relação ao todo. De maneira bem visual, esse infográfico mostra o PIB global. Esses dados são do ano passado, no caso aqui era de 94 trilhões, vamos aproximar aí para 100 trilhões de dólares nesse momento. Se a gente vê aqui, em cima tem uma informação importante, Estados Unidos e China somam 42% do PIB global. Essa é uma tendência que aconteceu, acontece e vai continuar acontecendo. Cada vez mais a gente vai ver o dinheiro do mundo concentrado na mão de tão poucos. Hoje o mercado cripto acabou de bater aí 2 trilhões de dólares. Bitcoin perfumando muito bem na última semana. E 2 trilhões de dólares seria parecido, um pouquinho menos aqui, que o PIB de Itália. Realmente, então, em relação ao todo, a gente já vê que existe um enorme potencial de crescimento à medida que, cada tempo que passa, mais empresas e também mais estados estão olhando para o Bitcoin. Ninguém quer ficar de fora. Isso é sabido por nós, mas já era sabido também pelos grandes players do mercado. Em 2018, esse livro aqui foi publicado, A Quarta Revolução Industrial, é um livro de Klaus Schwab. Quem não sabe quem é Klaus Schwab, é o fundador e presidente do Fórum Econômico Mundial, desde sempre para sempre. Ele fundou e falou, eu sou presidente e pronto. E foi assim, está lá 30 anos, 40 anos, sei lá. PhD em Economia e mestre em Administração Pública. E no livro desse cara, o capítulo inteiramente dedicado a Bitcoin Blockchain, capítulo 16, ele levanta o questionamento para o restante fórum. Para quem não sabe, esse fórum realiza encontros anuais em Davos, na Suíça, junto com a galera lá, falam de economia, falam de meio ambiente, devem fazer festa, mas isso não é falado. Mas enfim, 10% do PIB global vai estar na tecnologia de blockchain e 58% responderam que sim. Se eu tivesse lá, seria 58, alguma coisinha, com certeza eu concordo. E o que seria isso, então, para o mercado cripto, né? Vamos imaginar que a dominância do Bitcoin em 2025 seja de 50%. Seria razoável imaginar isso. Eu acho que vai ser menos, mas vamos imaginar, seria possível de acontecer. 50% de dominância de mercado total cripto do Bitcoin em relação ao todo em 2025. Se o PIB global é de 100 trilhões e ele estima que 10% do PIB vai estar em blockchain, a gente poderia dizer, então, que o tamanho de mercado do Bitcoin seria de 5 trilhões de dólares. 5 trilhões de dólares levaria o preço unitário de Bitcoin
de 200 a 250 mil dólares. O que leva o cara ao delírio, o cara que vendeu a 30 mil dólares na semana passada. Ele está, nesse momento, vermelho de raiva. Imagine, então, quão cedo estamos em DeFi, né? DeFi, a grande maioria, pelo menos os seguidores lá na nossa página do Instagram, começaram aí de 2020, 2021 para cá, e talvez não tenha percebido de que tudo isso que ele está vendo aqui no espaço cripto não existia há 2, 3 anos atrás. O valor total preso na mainnet Ethereum em 2018, 2017, que foi o último bull run, não ultrapassava $1 bilhão. Isso veio realmente acontecer para meados de 2020, 2021, e desde então não parou de acontecer. Mas à medida que a demanda da rede aumentou drasticamente, os problemas dela, que já eram percebidos antes pelos desenvolvedores, tornaram-se claros para todo mundo, inclusive para o usuário. Na época que eu entrei em criptos, que foi aí em 2020, 2019 para 2020, o custo de transação na rede Ethereum era coisa de 6, 7 dólares, e hoje se você vai fazer 30, 40 dólares, é realmente inviável para o cara do varejo como nós. Mas, então, olha esse número aqui, 84 bilhões, somados com 6 bilhões, spoiler, que é o que tem hoje em rollups de Ethereum, 90 bilhões. 90 bilhões seria o PIB da grandiosa Etiópia. E se você procurar a Etiópia aqui, você não acha, de tão pequena que ela é. Não dá para aumentar mais para a gente achar ela. Então, a gente está precoce no Bitcoin e está extremamente precoce nessa inovação de finanças descentralizadas. Mas para ter realmente adoção massiva, para o cara comum, para o cara do comércio ali começar a utilizar criptomoedas, a gente precisa de escalabilidade. Escalabilidade se passa por 3 coisas principalmente, que é número de transações por segundo, aumentar esse número, velocidade e... Tem mais um, que é velocidade e segurança, principalmente, precisa ter segurança desses dados e tem que ser barato, né? Não adianta tudo isso ser caro. Não adianta você pagar ali, foi super rápido a minha transação do meu cafezinho de $1 e você paga 10 dólares para o minerador. Não faz sentido, seria o que aconteceria hoje na mainnet Ethereum. E qual é a possível solução para isso, então? Por que essa grande quantidade, esse exército de desenvolvedores não abandonam a rede e vão para outras que você já consegue construir muita coisa por custos mínimos? A gente vai entender isso. Os 3 conceitos que a gente vai discutir nesse artigo são sidechain, parachain e shard. Por isso, por aqui que a solução de Ethereum se encontra. Nessa introdução ele fala que os desafios de rede são claros, né, para os desenvolvedores à medida que aumentar a demanda. E para quem acompanha a gente em nossas outras redes sociais, a gente sempre toca nesse ponto, né, o trilema das blockchains. Esse trilema é uma teoria, algo que acontece na prática mesmo, que é o quê? Você não consegue ser perfeito nos 3 pontos. Se você quer ser muito bom em algum ponto, você acaba abrindo mão do outro. Um exemplo, por exemplo, você quer ser muito bom em segurança, então você quer validar muitos dados para provar a veracidade daquela informação. Se você processa muitos dados, você abre mão da velocidade, por exemplo. Então, nenhuma blockchain é perfeita, ela vai se adaptar ao seu, ela vai priorizar conforme for o seu objetivo. Por exemplo, o Bitcoin optou por honrar descentralização e segurança. Então, ele abre mão um pouquinho de escalabilidade. Há soluções para isso, a gente vai comentar já já. Já a Ethereum, ela quer ser uma blockchain escalonável, né? Mas ela não consegue ser uma blockchain ao mesmo tempo escalonável, com um número máximo muito alto aí de transações e ao mesmo tempo ser segura. Esse é o grande problema que hoje impede a Ethereum de ser utilizada de maneira massiva. E quais são as soluções para isso? Se passam principalmente por rollups e sidechains, no caso de Ethereum. Vamos entender a diferença entre rollups e sidechains. A diferença marcante que vai até que é o que dita hoje meus investimentos na rede, a diferença marcante entre rollups e sidechains. Um exemplo de rollup, Optimism, Arbitrum, ZK Rollup. Um exemplo de sidechain, cadeia lateral, Matic, Polygon.
Qual que é a diferença marcante? É que os dados ou comprovante de transações nas rollups, elas residem na camada 1. Ou seja, você está sujeito à segurança de rede da plataforma da mainnet Ethereum. E é isso que eu quero para mim, porque é a plataforma que eu confio. Eu estou aqui por causa de Ethereum, não é por causa do que acontece na segunda camada. A segunda camada vem para desafogar a rede. À medida que várias rollups vão se construindo, você consegue dividir o trabalho para validação dos dados. Se você divide o trabalho, desafoga a rede. A Ethereum hoje tem maior parte dos contratos inteligentes rodando dentro dela. E nas rollups, você já consegue utilizar aplicativos que existem na mainnet pagando o custo mínimo de taxa. Por que eu não vou fazer isso? Então, nos próximos anos, a gente vai ver uma grande migração dos investidores, provedores de liquidez, dos protocolos de mainnet para as rollups. Isso não sou eu que estou dizendo, vocês vão ver o menino Vitalik falando sobre isso daqui a pouco. E como que a gente vai se aproveitar disso, que é o mais importante. Então, a execução da transação acontece fora da camada 1, ou seja, é a rollup que vai ali executar uma transferência ali de uma carteira para outra, mas uma parte daquela informação a Ethereum vai querer validar. É isso que dá a segurança nas rollups. E aí, se houver alguma diferença muito fora do inesperado ali, isso a gente está falando de interpretação de dados, matemática computacional, mas se houver alguma desconfiança da rede em algum dado, ela pede como se fosse um comprovante ali para as rollups. Olha, eu quero ver tudo que está acontecendo aqui dentro. E aí as rollups fornecem essa informação. Então a Ethereum não fica a todo momento processando todos os dados. Ela processa de maneira aleatória parte dos dados. Se houver alguma desconfiança, ela fala: quero saber o que está acontecendo. Dois tipos de consenso para você para você validar essas transações que acontecem nos rollups. Os mais comuns, as rollups Zero Knowledge, que é a de conhecimento zero, e as otimistas. Qual que é a grande diferença? As duas se complementam. É importante que existam vários tipos de consenso dessas rollups, porque você torna a rede mais robusta. Porque de acordo com o seu objetivo, do seu aplicativo, eu sou um desenvolvedor, quero criar um aplicativo. De acordo com as minhas necessidades, eu vou optar por uma ou outra. Por exemplo, as rollups de conhecimento zero, elas visam validar uma informação fornecendo o mínimo de informação possível, o mínimo de informação extra possível. Então, ela não quer processar tantos dados, ela quer validar algo ou não. Já as otimistas, elas são esse mecanismo de prova de fraude, é exatamente o que eu estava dizendo, né? Você tem alguma desconfiança de algo que aconteceu na rede, você tem um grande processamento de dados. Você não fica validando tudo a todo momento, mas você tem todo o histórico ali fácil, de maneira rápida. Então, por exemplo, se eu quisesse criar um aplicativo voltado para a privacidade de dados dos usuários, eu optaria, por exemplo, uma prova de conhecimento zero, né? Você quer validar o mínimo de dados possível, não quer fornecer informação extra. Se eu quisesse construir um aplicativo de game, provavelmente também rollup de conhecimento zero, porque eu quero prezar mais por velocidade de transação de dados e não por segurança. Já um protocolo de DeFi, aí eu acho que eu optaria pela rollup otimista. E à medida que os desenvolvedores vão fazendo isso, você vai distribuindo o trabalho entre as redes e vai desafogando lá a coitadinha da Ethereum. E as sidechains? Qual que é a diferença que não me deixa tão otimista com ela? É que ela funciona como se fosse uma parte privada ali da blockchain. Ela consegue ter, aqui ó, algoritmos... sidechain tem seus próprios algoritmos de consenso como prova de autoridade. Permite transferência aberta de ativos da cadeia principal para uma cadeia de camada 2, que é um grau de confiança de terceiros. O que acontece é o seguinte: a sidechain realmente é mais parecida com o Light Network. Ela valida os dados de maneira autoritária, os próprios validadores da sidechain. Não tem nada a ver com os mineradores de Ethereum. E eu quero estar exposto à segurança de Ethereum. Então, nesse momento, não acho que investiria nesse tipo de solução de segunda camada. Até porque eu estou dando spoiler que o Vitalik vai optar pelas rollups. Esse é o principal motivo, né? Mas as parachains, esse modelo é bem parecido com o que Ethereum está se encaminhando para se tornar, com a diferença de que nessa Relay Chain, imagino que aqui seria Ethereum, mas no caso é Polkadot, Kusama. A Relay Chain, ela não quer saber de processar
contratos inteligentes. Os contratos inteligentes rodam nas parachains, que são as primeiras camadas. Então, o que ela vai fazer? Polkadot, para que ela serve? Ela serve para garantir a segurança das parachains e também para comunicá-las. Os dados chegam aqui de maneira como se fosse zipada, uma parte dos dados que ela passa para outra. Ela não quer ficar processando, ela quer saber ali o que acontece e dar segurança para a rede, mas ela quer dar alguma liberdade para as parachains. Isso é muito legal porque aí você consegue, de maneira meio que customizada ali, mudar um pouco do seu código, prezando mais pela velocidade ou prezando mais pela segurança, a depender dos objetivos da parachain. Infinity, por exemplo, a parachain de games, a parachain de endcoin, ela quer mais velocidade. Já a Kala, uma parachain de DeFi, ela quer mais segurança. E aí você tem uma linha de código que é chamada substrate, né, que é uma linha de código que é a espinha dorsal do código. Ele já vem pronto e você apenas adapta ao seu uso. Realmente inovador, game changer. Sou bastante otimista em Polkadot, Kusama, e em tudo que esse cara criar. Para quem não conhece, esse é o criador de Polkadot. Vou fazer vários posts na página aí, porque merece. E essas soluções de segunda camada acontecem também no Bitcoin, tá? A gente vai comentar já, mas vamos finalizar aqui. Então, os parachains são utilizados principalmente e popularizados pelo sistema Polkadot. A carga de trabalho é distribuída. Não sei se vocês já utilizaram essa plataforma, mas as transações são extremamente baratas, rápidas e se torna segura a cada tempo que passa, né? E agora, o que é o sharding? Sharding é bastante importante a gente entender esse conceito. Vem do inglês de fragmentação, né? É exatamente o que a gente está dizendo de uma divisão da rede em diferentes participações chamadas shards. Esses fragmentos recebem diferente conjunto de carga de trabalho para executar. Ou seja, tem uma base de dados gigantesca para você validar. Em vez de você deixar só na coitadinha de Ethereum, você deixa uma rollup que vai validar isso, outro aquilo. Você vai distribuindo ali a utilização da rede em várias redes de segunda camada. É nisso que Ethereum hoje, que os desenvolvedores de Ethereum hoje estão focados. Distribuir a carga de trabalho pela rede P2P para trazer mais poder de computação de mais nós de blockchain, o que ajuda a agilizar o processo de criação de blocos. No entanto, existe alguma vulnerabilidade de segurança em torno do sharding, em que os shards podem ser propensos a ataques que precisam ser considerados. É o que a gente está falando a todo momento. Abre mão de um pouquinho, melhora o outro, abre mão de um pouco, melhora o outro, e assim vai. Mas por que há uma necessidade de várias soluções de dimensionamento? O que é isso? A gente estava dizendo, né? ZK, Rollup, Off. Por que é legal ter diferentes soluções? A gente já explicou mais. As múltiplas soluções de dimensionamento tornam a rede mais robusta quando se trata de lidar com falhas e situações de alta demanda de tráfego, grande velocidade, agilidade e máxima disponibilidade. E aqui o mais importante, diferentes soluções podem coexistir e o sistema funcionar em harmonia. Aqui, ó. Várias soluções de dimensionamento suportam vários mecanismos de consenso que podem ser usados com base em casos de uso específico. É aquele exemplo que a gente estava dando. Games e DeFi são diferentes casos de uso, então eles utilizariam diferentes provas de consenso. Se você entendeu tudo isso, você vai se lembrar que tudo isso que a gente está dizendo é bem similar ao que acontece em Light Network, né, que é a rede de segunda camada do Bitcoin. Aliás, você sabe como funciona a rede Light Network? Se você não sabe, é porque você não viu o nosso vídeo que a gente explica de maneira muito didática, o comecinho do vídeo, ó. É bem legal. Ok. Bruno editou o vídeo de Light, né? Muito bom. Assistam o vídeo para entender como funciona essa rede Light Network que permite, por exemplo, coisas desse tipo aqui, ó. Yeah, nice one, Andrew. And I'm going to use my LFS wallet, guys. This is from the LFS tip job. I think it's very used for payment. It's not big about tip jobs. Don't enjoy. I want to do more vehicle from McDonald's if you like. Right, here we go. This is the invoice. Scan it. Double pay it. Yes, please. Come on, Lightning. You can do it. Probably find your route to the. Oh, wow, look. Yeah, done. Great. Where's the payment through?
É isso, né? Vocês viram aí o Felipe Luiz, lateral do Flamengo, pagando de maneira extremamente rápida o hambúrguer dele, o cheeseburger que ele pediu no McDonald's. Então, cada solução vai ter sua característica comum. Algumas vão prezar por um lado aqui, outras por um lado ali. O mais esperto vai ver que tem um monte de verdinho aqui, ZK Rollup. Vocês não acreditam em mim, eu vivo falando ZK Rollup, olha para isso, olha para isso. Tá cedo nisso. Beleza, mas, é claro, diversificar porque os diferentes casos de uso vão demandar diferentes consensos. O menino Vitalik Buterin, que é um artigo escrito pelo próprio, já falava, né? Shard é o futuro da escalabilidade de Ethereum e será a chave para ajudar o ecossistema a suportar milhares de transações por segundo e permitir que grandes partes do mundo usem regularmente a plataforma a um custo acessível. A gente vai trazer de maneira exclusiva, ninguém mostrou isso aqui até agora, não vi nenhum canal falando. Esse foi um congresso que teve lá na Argentina, né, um evento no final do ano passado, e o menino Vitalik Buterin fala bastante coisa aqui interessante. Sugiro que vocês assistam na íntegra, mas agora em alguns minutinhos, por menos de 3 minutos, vamos ver o que ele fala desse problema e solução de escalabilidade. Cara, quando eu vi esse cara, 34 likes, velho. É bizarro o tamanho da oportunidade que as pessoas estão perdendo de não ver o menino Vitalik falando isso aqui. Vou dar um like aqui. Back in 2016, Ethereum's scalability strategy was like very focused on layer one, right? Like there were all of these papers and ideas that we were writing. We would say, okay, we would have all of these shards, and then on every shard we would process transactions, and then the protocol would provide complicated ways to move like assets. Ethereum's scalability strategy was like very focused on layer one, right? Like there were all of these papers. Que ele está falando do começo de Ethereum, né, o começo dos contratos inteligentes, que era totalmente focado ali na mainnet de Ethereum. Isso foi no comecinho da plataforma. Ideas that we were writing, we would say, okay, we would have all of these shards, and then on every shard we would process transactions, and then the protocol would provide complicated ways to move like assets and send messages between shards. Today, the design is a bit different, right? Like there is layer one scaling and layer two scaling. So Esse problema de escalabilidade da Ethereum foi percebido por um dos desenvolvedores da rede que se chama Gavin Wood. Ele codou Ethereum em grande parte, ele já percebia esse problema de escalabilidade de Ethereum. Foi por isso que ele picou a mula, foi para Polkadot para construir um modelo diferente, porque ele já... vai dar ruim. Vamos lá. The idea of layer 2 scaling is you create these second layer networks that use the blockchain for security, right? And they're connected to the blockchain, and they put a little bit, like some data from every transaction onto the blockchain. But aquilo que eu estava dizendo, né? Uma partezinha ali dos dados validados nas rollups é processado na mainnet, na blockchain. Which they have to do for security, but most of the computation, most of the data, most things are happening off-chain, right? And so what this means is that you have a system that can scale much more than the blockchain, but it's... Tipo isso, né? Tá tendo uma festa, bebida não pode, só menor de idade. Aí, eventualmente, a Ethereum vai lá e fala, me dá 8, cara, sai 8 da festa. Aí ele faz exame... o teste para ver se o cara bebeu ou não. Se ele achar um cara que bebeu, eu falo, quero ver o que tem ainda lá. Então é mais ou menos assim que funcionaria. Então ele vai pegando aleatoriamente uma quantidade de dados ali e valida, eventualmente. Se precisar, ela pede o restante comprovante, aí sim a Parachain acaba fornecendo na mainnet. Consume, like it still gets all of the security of the blockchain, right? So if everyone switched to rollups today, and if rollups became like as efficient as rollups could be today, then the scalability of Ethereum could go up by a factor of like about 100, right? So you go. O que o Vitalik tá falando aqui? Tá mandando todo mundo embora da casa dele, né? Ele quer que as pessoas vão para as rollups. É por isso que eu já tô lá. Right now, Ethereum processes about 15 to 45 transactions a second, depending on what kinds of transactions it is. If everyone moves to rollups and if rollups become efficient, then it could go up to like 1,500 to 4,500 transactions per second. So that's layer 2 scaling. Layer 1 scaling is... So Ethereum is doing sharding, but it's a simpler form of sharding, like it's simpler and a safer form of sharding that basically says instead of trying to shard execution, transactions, smart contracts, data, like everything, the sharding just shards data, right? So like the Ethereum blockchain becomes like this kind of public billboard, right? It's like a place where you can post messages, and if you post a message, then like everyone is certain that everyone can see the message if they want to. And that billboard, like today, it goes up to like maybe 100 kilobytes to 1 megabyte every 13 seconds. After sharding, it will be
32 megabytes. passou are na 12 frente aí. seconds, right? So there will be much more space, and roll-ups that use the layer 1 will have much more space to use. And so if you have layer 1 scaling and layer 2 scaling, they combine together, right? So today, 15 to 45 TBS, layer 1 scaling 1500 to 4500, or sorry, layer 2 scaling 1500 to 4500, layer 2 and layer 1 scaling together, like maybe 30,000 to 100,000 transactions, and then as computers get better, it can go like even higher over time. So the future of Ethereum scaling is bright, and I think the amazing thing that has been happening over the last couple of months is that like rollups are not just the future, right? Rollups are the present. Like today, you can go and you can move your assets to Optimism, you can do things on Optimism, you can move your assets to Arbitrum, you can do things on Arbitrum, you can move assets between Optimism and Arbitrum, you can do a lot of things inside of Starknet. So the Starkware has been doing just like a lot of amazing work with ZK rollups, which use knowledge proofs, and so they support things like instant withdrawals. So there's like. Acho que já basta, né? Então, as rollups não são o futuro, são o presente e o futuro de Ethereum. Então, por que eu vou ficar aí na mainnet? Já saí fora de lá, estou nas rollups diversificando em várias delas. No final do vídeo a gente vai comentar um pouquinho disso, mas agora de maneira mais visual aqui, como funciona essas soluções de escalabilidade. A primeira coisa vai ser, o primeiro desafio, né? Você tem que passar os seus ativos que estão ali na blockchain para essas parachains, para essas, no caso, para essas rollups, para essas redes segunda camada. E diferente do que acontece na ponte do mundo real, né, que o cara quer vir aqui do lado A para o lado B. Ele passou na ponte, ele deixou de existir no lado A e ele está no lado B. Diferente do que acontece nesse tipo de ponte, em blockchain é um tanto diferente. O que acontece é o seguinte: no momento em que o cara vai passar de uma blockchain para outra, você vai emitir como se fosse espelhado ali o ativo que você deixou preso. Vamos entender isso. Imagine que eu quero passar Bitcoin da blockchain do Bitcoin para a blockchain de Ethereum. Tudo que acontecer dentro do círculo amarelo é a blockchain do Bitcoin, tudo que acontecer dentro do retângulo é a blockchain de Ethereum. Aqui estão os nós, os Bitcoins. Se você não entende bem isso, olha só, seus Bitcoins, eles nunca estão no aplicativo, eles nunca estão na sua ledger. Ela é apenas uma chave de acesso ao Bitcoin. O Bitcoin nasceu, mora e vai viver para sempre dentro da blockchain. Então, se você morreu afogado e ninguém tinha sua senha e tinha um monte de Bitcoin na sua carteira, seus Bitcoins continuam vivendo. Eles nem sabem que você morreu e você perde todos eles. Então, ninguém está com os Bitcoins exatamente nas suas carteiras. Você apenas acessa eles. Beleza. E qual vai ser a diferença quando eu estiver utilizando o Synthetic Bitcoin, o espelhado ali, que é, nesse exemplo, o Rapid Bitcoin. Aqui está você, mão de diamante, fiz com muito carinho. Você tem uma Trezor de um lado e uma Ledger de outro lado, que são a chave de acesso. E você tem aqui o seu Bitcoin, você tem acesso ao seu endereço, que acessa ao Bitcoin. Beleza. Agora você quer utilizar o Rapid Bitcoin, você quer utilizar esse valor que você está ali na sua carteira para prover liquidez no protocolo da Uniswap lá na rede de Ethereum. Então o que você faz? Você pega o seu Bitcoin e agora, em vez de você deixar na sua carteira, você vai deixá-lo numa... Deixa eu ver se eu consigo destruir isso aqui. Você vai deixá-lo num grande pote que é o pote do contrato inteligente dessa bridge. Essa bridge que a gente está dando exemplo é o Rapid Bitcoin. Deixando o seu Bitcoin lá no pote, você ainda está vinculado a ele, porque esse endereço do contrato vai estar vinculado ao seu endereço, mas agora o seu endereço é um endereço de Ethereum. Você criou lá seu endereço de Ethereum, que é o endereço lá que você vai... O contrato inteligente é construído na plataforma de Ethereum e a bridge é um contrato inteligente. Então você vai deixar o seu Bitcoin preso num contrato inteligente. Esse contrato inteligente vai rodar seus Bitcoins no endereço de Bitcoin, porque você nunca tira o Bitcoin da plataforma do Bitcoin. A sua carteira lá não tem mais acesso a ele diretamente, né? Você vai entrar lá, vai estar 0 Bitcoins. E você, no momento que você ultrapassar a ponte do Bitcoin para Ethereum, o que acontece é o seguinte:
O carro vinha do A e sumia do A e ia para o B, né? Aqui, o seu Bitcoin vai estar preso e aí sim vai ser emitido um Rapid Bitcoin. No mesmo valor que é o Bitcoin. Se você entrar aqui no site, lá, 42.446. Mesma coisa do outro. Porém, os riscos envolvidos são diferentes. Perceba que agora você está lidando com um contrato inteligente. O contrato inteligente é Ethereum. Então, você está submetido a qual risco? O risco da blockchain de Ethereum. Além disso, tem um outro risco envolvido aí, né? Antes você tinha lá apenas um Bitcoin, como se fosse pouco, né? Não é pouco, mas você tinha um Bitcoin. Ninguém quer te hackear, você só tem um Bitcoin. Agora, no pote de ouro, tem muitas pessoas que depositaram ali os Bitcoins no contrato inteligente, que prenderam para estar utilizando o Rapid Bitcoin. Grandes potes de ouro começam a atrair, sim, os hackers, né? Os caras começam a falar, pô, aqui tem um monte de Bitcoin, quero hackear. Mesma coisa que acontece em corretoras, por exemplo. Para você, ninguém dá a mínima. Ninguém quer hackear um Bitcoin. Ninguém quer fazer isso. Eu gostaria, mas não vou fazer isso. Na blockchain de Ethereum, o que acontece? Você tem lá o seu Rapid Bitcoin. Você consegue utilizar ele em diversos aplicativos. Por exemplo, aqui eu estou utilizando aqui, fornecendo liquidez para Uniswap. Meu unicórnio de Uniswap, feito com muito carinho. E a única coisa importante de tudo isso, além do que eu estou mostrando aqui, é no mecanismo de volta, né? Agora eu quero tirar esse Rapid Bitcoin, cansei e quero voltar para a minha Ledger. No momento que eu volto na ponte, acontece um negócio interessante aqui, ó. Perceba. Bridge Sponsored Chain. Se você tem um mecanismo de ida e de volta. Na ida, tem esses espelhinhos aqui exatamente para quê? Você prende o Bitcoin e emite, sei lá, um Rapid Bitcoin. Você prendeu o seu Bitcoin, ó. Como é que movimenta isso aqui? Ó. Prendi meu Bitcoin no contrato. Puf. O que acontece? De imediato, meu Rapid Bitcoin vai aparecer lá na minha wallet de Ethereum. Olha aqui, o endereço de Ethereum caracteristicamente começa por 0x, 0x, 0x. A sua pode conferir aí, 0x. Esses são características do endereço de Ethereum. É diferente do endereço de Bitcoin. E se você entrar aqui no contrato, ó, toda criptomoeda você pode verificar, né? Não acredite, verifique. Quero verificar. E aí está o contrato aqui, 0x, mesma coisa. O contrato do Rapid Bitcoin, ele reside na plataforma de Ethereum. Então, os riscos envolvidos são diferentes. É aí que está. E na hora que você cansou, você quer devolver esse Bitcoin, você quer voltar com o seu original, aí o que acontece? Ele é queimado na bridge, ele não fica lá, e aí o seu Bitcoin volta para sua carteira. Bonito, né? É assim que funciona, é complexo, mas tudo isso que a gente está dizendo funciona em códigos, né? Não é ninguém que vai lá colocar fogo no Bitcoin, até porque o Bitcoin não é físico, não dá para colocar fogo nele. Existem outras pontes, Rain Bridge aqui, por exemplo, é um outro exemplo. E essas são as principais roll-ups hoje, voltando no assunto aqui de roll-ups. Se você ver aqui o tamanho de liquidez presa nas roll-ups, ela começa a aumentar logo no momento que aquela demanda pela rede Ethereum começa a aumentar demais. Então, ó, deu problema lá, aí começaram a surgir essas daqui. Hoje a Arbitrum é a que tem maior liquidez presa, basicamente metade de tudo que tem aí, né? Mais da metade, 3,21. A nossa menininha aqui, ó, ZK Rollup, a ZK Sync aqui, 15% de alta. Só não vê quem não quer. Mas vamos explorar isso aqui em um outro vídeo, porque hoje a gente tem pouco tempo aqui. 84 bilhões de dólares preso na plataforma, na mainnet de Ethereum. Enquanto que nas rollups são apenas 6 bilhões. Guarde esse dado. 7% apenas, 7% de DeFi de Ethereum está em rollups. Rollups que, lembra do menino falando, são o futuro e também são o presente. E somente 7% nesse momento está lá. Calma que isso daqui vai melhorar. De cair para trás aqui a previsão que ele vai fazer. Como que eu faço para utilizar essas redes segunda camada? A carteira que eu utilizo é o MetaMask normal,
Muito cuidado, galera. Agora um assunto sério aqui. Tem vários sites que se chamam de phishing, né? Eles meio que copiam a interface do site e você acaba digitando a sua senha e sendo hackeado lá. Os caras têm tanto tempo que o quê? Eles copiam o site e ainda promovem o site. Há pouco tempo atrás, se você escrevesse Phantom ou MetaMask no Google, o primeiro site que aparecia era o Scam. E as pessoas, às vezes, não fazem isso de maneira intuitiva, né? MetaMask.io, o correto. Aí coloca lá um .com, alguma coisa assim, não é o site correto. Então, muito cuidado com isso, tá? Utilizando uma carteira, tô bonitinho lá, não tô na carteira errada. A primeira coisa que eu vou fazer, lembrando da nossa ilustração, é atravessar a ponte. Então, eu estou aqui indo da mainnet para a segunda camada. Vou utilizar uma bridge de árbitro, uma ponte. Para quem tem, por exemplo, ativos na corretora Binance, pode enviar diretamente para árbitro. Isso é bem legal, porque você não precisa arcar com o custo alto da mineração ali envolvida na mainnet Ethereum. Bem interessante essa novidade aí que não tem nenhum mês. Se eu tivesse, eu acho que eu não tenho Ethereum aqui, deixa eu ver, se tiver até eu fazer. Aqui em cima, essa é a diferença, ó. Meu MetaMask agora está conectado a árbitro. Meu endereço é o mesmo, mas na hora que eu mudo a rede, olha lá, agora apareceu alguma coisinha aqui, entendeu? Ou seja, não tem nada aqui, mas olha só, 0x38, mudei, 0x38, agora está 0. Então, o MetaMask é compatível tanto com a mainnet quanto com essas rollups. E na hora que eu fizer essa transferência de um para o outro, vai levar algum tempinho, de acordo com a rollup que você estiver utilizando, aí vai aparecer o Ethereum aqui, que não é aquele Ethereum verdadeiro lá original. A gente já entendeu como isso funciona. É um espelhamento, ele vai ficar preso, meu Ethereum original, num contrato inteligente, e aí eu vou poder utilizar essa infinidade de aplicativos que já existem nas rollups. E o melhor, eu não vou estar pagando aquele custo elevado de taxas na mainnet. Então, galera, entenda o seguinte, a gente às vezes entra em criptomoedas e fica querendo procurar aí o próximo Bitcoin, a próxima Ethereum. Existem problemas enormes acontecendo em Ethereum e é no caos que a gente encontra as maiores oportunidades. Então, isso daqui, se realmente for a resolução dos problemas de Ethereum, isso aqui vai crescer muito. Ainda está muito no começo. 6 bilhões de dólares. Não é nada em relação ao que vem a ser DeFi. Em alguns anos a gente vai fazer a simulação já. Mas só para terminar aqui, esse daqui foi o total preso em árbitro. Olha só que pancada aqui. Em 2021 tinha nada, árbitro pobrona, de repente, puf, olha lá, extremamente sólido e hoje mantém 3 bilhões de dólares. Optimism também, crescimento bem interessante aí, uma das maiores também, deixa eu ver aqui qual que é, nem lembro. Optimism, a quarta maior. E essa daqui que começou a crescer de tempos para cá, o menino Vitalik está bastante otimista nesse consenso de Zero Knowledge. Eu também estou, pois ele está. Então, atenção nisso daqui. E por que eu estou mostrando essas três? Porque são 3 rollups que não tem tokens. Se vocês entrarem lá no nosso feed, tem post sobre isso. O potencial de airdrops. Se você começa a interagir nesse protocolo, se um dia tiver token, provavelmente ele vai recompensar aquelas pessoas que já estavam ali antes. E aí ele distribui tokens para aqueles endereços. Isso não vai acontecer se você ficar lá na Binance. Tem que entender os riscos, tem que tirar suas dúvidas, manda um direct pra gente, comenta aí, a gente tira todas as suas dúvidas em relação à segurança dos seus investimentos. Mas quando você realmente explora o espaço descentralizado, você corre risco de dinheiro cair do céu, que são os airdrops. Pô, lá eu utilizei um aplicativo ou outro, gastei 5 centavos, 10 centavos, de repente cai lá $1.000, $2.000, estou chutando aqui, pode nunca acontecer, mas você só consegue correr o risco se você realmente interagir um endereço diretamente na blockchain. Não é o que acontece na Binance. Agora o bônus aí, para todo mundo que ficou até aqui nesse vídeo longo, mas eu espero que tenha ajudado. Se você gostou desse vídeo, aliás, deixa like, é a única maneira que você consegue realmente ajudar a nossa página a crescer, a eu fazer mais conteúdo. É um efeito cascata, né? Se você engaja a página, curte, comenta, compartilha, escreve, ativa a notificação,
manda para amigo, não sei o que, a página cresce. Aí o que eu faço? Eu vou lá e começo a dar menos plantão e criar mais conteúdo. Então, você aprende mais e aí você, se eu estiver te ajudando, você vai ficar mais rico. Então, ajuda aí a gente, manda, comenta pensando, estou ficando mais rico. Vamos fazer aqui uma predição de preço realista para tudo isso que está acontecendo, então. Baseado no que a gente mostrou no vídeo inteiro. Predição de tamanho de mercado de Ethereum em 2025 com base, maior parte, por suposições mostradas ao longo do vídeo, e eu vou dar uns pitacozinhos aqui em algum momento que precisar. É apenas uma brincadeira, um exercício de imaginação. Talvez eu acredite nisso, ou não. Mas vamos pensar como uma brincadeira meramente aí. Não tomem isso como teste de investimento. Não façam dessa maneira. Em 2025, então, supondo que o Fórum Econômico Mundial esteja certo. Ele assumiu dizer ali que 10% do PIB estaria em blockchain. Vamos imaginar que a dominância de Ethereum em 2025 gire aí em torno de 10%. Hoje é mais que isso, é mais de 15%. Mas vamos supor que as outras vão crescer bastante aí. Aqui a gente mostra, isso aqui são as outras blockchains também querendo seu espaço, né? Então realmente a dominância de Ethereum no espaço de DeFi cai um pouquinho aí, por isso que eu assumi aí 10%. Totalmente realista, totalmente justo, né? Beleza. Em 2020, o valor preso em DeFi na mainnet de Ethereum era de 10 bilhões. A gente fazer o exercício de imaginação. Em 2020, 10 bilhões, que era 65% do mercado de Ethereum. Hoje, o valor preso na mainnet corresponde a 90 bi, que é 25%, ou seja, a rede cresceu muito mais do que DeFi. Por quê? Porque teve NFTs, isso aí não tinha nada disso antes, né? Então, DeFi, percentualmente, tem uma participação menor ali. Entretanto, os institucionais ali entrando, dando porrada lá, comprando bored app, comprando não sei o que, e grandes instituições financeiras já estão de olho no que está acontecendo em DeFi. Mas eles são mais cautelosos, eles entram devagar, mas eles estão por vir. Não acho que não. Beleza. Então, vamos dizer que em 2025, 25%, aliás, 20% do tamanho de mercado de Ethereum seja DeFi. E onde que vai estar esse dinheiro? Em rollups. O menino Vitalik falou, é o futuro e é o presente. Vão para lá. Então, beleza. Então, as rollups que hoje correspondem a 6 bilhões de dólares apenas, elas podem chegar a 2 trilhões de dólares, porque 20% de 10 trilhões, não é isso? 10 trilhões do tamanho do mercado de Ethereum, que a gente está imaginando o quê? Que ela vai ser 15% do tamanho de mercado, 15%, deixa eu lembrar, 15% de 100 trilhões do PIB, né? Então, 15% dos 100 trilhões, que a gente imagina lá. Aliás, 10 trilhões, desculpa. É isso mesmo. 2 trilhões, exatamente. A gente pensa que o mercado como um todo cripto, 10 trilhões. Bitcoin, 5 trilhões. E Ethereum, 2 trilhões, por exemplo, se tivesse essa dominância aqui. Então, a gente está falando de um crescimento de 333 vezes em relação ao atual. Não é que vai crescer 333 vezes, até porque o que deve existir em 2025 talvez seja muito diferente do que se tem hoje. Então, dizer que é possível não significa dizer que seja provável. Mas, de fato, é um potencial de valorização assimétrica. Se você coloca $1.000 distribuídos ali em vários bons projetos nas rollups, eventualmente ele poderia ir a zero, e certamente zero não passa, eu te garanto. Mas poderia ir vezes 333, que seria mais de 1,5 milhão de reais. Eu acho que o que tinha para dizer era basicamente isso. Você deve estar achando que eu sou muito otimista. Então, o que dizer de Cathie Wood, que é a CEO de ARK Investment? Ela prediz aí, na última semana, ela falou que Bitcoin deve valer $1 milhão em 2030. Eu falei esses dias aí na página, riram de mim, eu falei, até $1 milhão, para mim, é zona de compra no Bitcoin. Não estou querendo saber. E ela falou que, eventualmente, em 2030, Ethereum poderia ter um mercado de 20 trilhões, que é 7.000% em relação ao atual. E isso daqui seria compatível com a nossa predição de preço ali que a gente fez agora.
Galera, se você gostou desse vídeo, eu peço que compartilhe. Siga a gente também lá na nossa página no Instagram. Criaram um fake nosso lá e o fake tá quase ultrapassando o número de seguidores da página original. Não vamos deixar isso. Então vamos seguir também no nosso Instagram. Eu fico por aqui. Muito obrigado aí para quem ficou aí todo esse tempo. Eu tentei passar da maneira mais prática, didática, direta possível. Espero que tenha ajudado. E a gente continua no próximo vídeo com muita informação. E fiquem com Deus, tudo de bom. E é isso.